Meus queridos e amados irmãos, boa tarde. Boa tarde. Vou pedir permissão a vocês hoje para ficar sentadinhos. Eu levei uma queda terça-feira e sou enxerida, todo sapato alto, pelo uma metamora, pegando. Vocês concordam? Me ajudam? Vamos juntos. Vamos lá. Que a todos venha a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, continue habitando em nossos sentimentos, nossos corações, em nossa mente, por hoje e por todos os dias das nossas vidas. Nós rogamos ao Pai da vida, que é o mentor espiritual desta casa de oração e de trabalho, que abençoe o nosso apóstolo, bem servido a causa espírita. Bom, na tarde de hoje eu quero dizer que eu fiquei encantada, né, com o início dessa palestra, né, com esse exórdio que ela fez, que ela falou de coisas muito significativas, coisas muito importantes, que a gente precisa começar a conhecer verdadeiramente, né? E o caso que ela contou desse jovem senhor, isso é muito comum a gente encontrar. Eu tenho um trabalho de sopa no centro, que representa, que é o SELEC, Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, na Básia, e a gente já tem um trabalho de sopa há 25 anos, e a gente faz exatamente entregando esse material na rua. E são essas experiências que a gente encontra, né? A gente tem a impressão de que porque eles estão ali, todos eles sentem as mesmas coisas. E aí a gente vai vendo que não é só a situação que causa o desconforto e o sofrimento. É o entendimento, é a leitura, a aceitação do caso em si, mas principalmente a relação que a gente tem com Deus. Quando a gente tem uma relação com Deus, e essa relação é uma relação bem alicerçada, é uma relação de confiança verdadeira, a gente passa pelo sofrimento sem sofrer. Isso também é bíblico, né? E para a gente que não está na rua, e que vive reclamando, porque hoje o feijão queimou, porque hoje a carne é uma carne mais barata, porque a farinha está grossa, porque era mais barata no mercadinho. Aí quando a gente faz um trabalho desse, que a gente chega em casa, eu gosto sempre de dizer, todas as vezes que eu saía para fazer, hoje na mais eu não aguento passar a noite toda na rua, fazendo um trabalho, aí já vai chegando e a gente vai fechando algumas coisas, aí a gente vai fazer outras, né? Tem que fazer outras, parar e não pode. Mas quando eu chegava em casa, que eu colocava a chave na porta da minha casa, eu já entrava agradecendo. Porque eu tinha vindo, era porque 3, 4 horas da manhã, quando a gente terminava o trabalho, eu tinha vindo da rua, eu tinha conversado com várias pessoas que não tinham uma casa. Eu lembro bem um caso que aconteceu na minha família. Minha sobrinha, no dia da sopa, ela tinha ligado para mim, reclamando do pai dela, e os pais dela foram separados. Ela é filha da minha irmã. E aí ela, tia, porque eu não sei o que, eu venho assim, embora para cá, que você hoje vai fazer um trabalho comigo. Ela reclamou tanto do pai, eu sou irmã da mãe dela, mas ela reclamou tanto do pai, e problema e defeito todo mundo tem, não é? Ninguém é anjinho mesmo, não é que eu estava aqui, né? Como comportar? Vou falar a coisa certa. E aí o que é que acontece? Eu disse, você vai fazer um trabalho comigo hoje. E levei ela para fazer a sopa. Cada lugar, ela falou, tia, eu não acredito num negócio desses. Eu não acredito no que essa pessoa falou. Tia, eu não acredito no sei o quê. Tia, eu não sei o quê. Você está vendo que existem pessoas que têm histórias muito mais difíceis do que a sua. Você está reclamando do pai. Tem gente que nem conheceu o seu pai. Né? Tem gente que você está reclamando que seu pai lhe maltratou por uma coisa errada que você fez, ele disciplinou. Ele educou. Mas você está vendo aqui que tem gente que não tem pai para educar. E por isso está no caminho errado. Então, você tem condições de avaliar. Né? Dependendo da leitura que a gente faça, a gente tem condições de avaliar. E é imprescindível, por isso, então, que a gente conheça exatamente os preceitos do Evangelho. Que a gente conheça verdadeiramente, a gente mantenha uma relação estreita, um laço. Eu digo que a gente precisa aprender a ter um laço com Deus. O que a gente tem com Ele é um nó. Aí tem um nó. E nó é difícil de desatar, né? Nó sempre está travado, nó é complicado.
A gente tem um nó com ele. Quando a coisa é boa, aí está tudo bom, o nó está lindo. E aí, quando eu quiser, eu vou lá e desfaço o nó. Mas se a coisa estiver feia, a gente vai querendo desfazer o nó, e o nó não sai, o nó dá dor de cabeça, e precisa de tempo para a gente desfazer aquele nó, e a gente bota tudo em cima de Deus, porque não deu certo. Se a gente tivesse só um laço, a qualquer momento que a gente tivesse um problema, era só puxar um lado, uma perna daquele laço, e a fila todinha se desfaz. Né? Todo problema se desfaz e se resolve. É preciso compreender a diferença do laço e do nó. Mas aí também a gente é quem escolhe como é que a gente quer ter essa relação com Deus. Haja vista que a gente, porque a gente acredita, acha que acredita em Deus corretamente, a gente já bota toda nele, a responsabilidade toda nele, e ele que faça tudo para eu ser feliz. O que é um grande erro da nossa parte. Não é verdade? O Evangelho existe, Jesus vivenciou, como estava na carne, como homem, ele sofreu. Todo mundo que conhece muito pouco o Evangelho tem o respeito por tudo o que Jesus Cristo vivenciou para nos apresentar Deus da forma correta. E se ele passou tudo aquilo, sofreu, se ele morreu, se ele ganhou uma coroa de espinho, se ele ressuscitou, tudo isso foi para mostrar a humanidade que mesmo na carne, a oportunidade é essa da gente se divinizar. Nós não somos apenas um monte de osso e de carne que fala, que anda, que pensa, que de vez em quando age bem. Porque normalmente a gente age errado. Muito mais errado do que certo. E isso está amparado exatamente com o nosso desconhecimento com Deus. É preciso manter o laço. Né? E hoje, para a gente fortalecer os nossos laços, nós vamos falar, receber um tema para falar sobre as curas de Jesus. E como depois dessa pandemia, a gente tem visto exatamente o que nossa irmã disse, a necessidade de se compreender com muito mais simplicidade do Evangelho. E eu decidi, conversei muito com meus botões, e decidi que a partir daquele momento, eu não vou me preocupar em falar bonito, explicar coisa, ou pegar a letra. Não. Eu quero explicar de forma que todo mundo entenda. Eu tenho 1 hora de palestra aqui, eu tenho 45 minutos. Nesses 45 minutos, a gente vai conversar sobre as curas de Jesus, de forma simples. E eu quero pedir a cada um de vocês, quem não entender em qualquer momento alguma coisa, por favor, levante o braço, levante o dedo, eu paro, vocês perguntam, eu respondo e a gente aprende junto. Combinado assim? É um trabalho de todos nós. Vamos fazer todo mundo junto? Bom, então a gente sempre ouviu falar das curas de Jesus. E isso foi algo que nos chamou muito a atenção e fez com que a gente dignificasse muito e divinizasse Jesus. E por que a gente divinizou demais Jesus? Por essas curas especialmente, nós pegamos Jesus e botamos ele bem longe de nós. Porque nós nos consideramos os pecadores. Nós nos consideramos não merecedores da generosidade de Jesus. Quando, na verdade, tudo que ele vivenciou foi única e exclusivamente com a pretensão de ser um exemplo para nós. Para que a gente pudesse olhar no Evangelho, tudo que ele fez e dizer, olha, ele fez quando ele era homem, não era quando ele era uma estrela. Ele não era uma estrela, ele era um rei, mas se comportava igual a qualquer um de nós. Ele foi um rei diferente, não foi? Ele foi um rei totalmente diferente. Ele viveu para nós. Tanto que muitas religiões dizem que ele morreu por nós. Todas as vezes que alguém dizia isso, eu contrariava. Hoje eu acho que ele fez isso sim. Ele sabia que nós éramos tão difíceis e tão inconsequentes, né? De acreditar na simplicidade dele. Ele viveu de forma simples, fez tudo muito simplesmente, mas nós não conseguimos. Nós não conseguimos trazer Jesus para muito perto de nós, que é o que ele quer. Ou mais além, ele queria que a gente colocasse ele muito perto de nós
E queria também que a gente enxergasse que Deus habita não nas igrejas, não nas sinagogas, não nos centros espíritas. Que Deus habita mesmo aqui, dentro de nós. É muito mais simples do que o que a gente podia imaginar, né? Mas a gente tem uma mania de complicar para poder entender. Mas hoje nós vamos falar especificamente das curas de Jesus. O que fez com que Jesus ficasse conhecido como sendo um ser que fazia milagres, né? Eu acho que os milagres que Jesus fez não foi o mais relevante exatamente da vivência de Jesus no mundo. O mais relevante foi exatamente o que ele vivenciou, a lição que ele deixou, o legado que ele deixou e que a gente ainda não interpretou corretamente. Por exemplo, uma das coisas, vamos falar de coisa bem simples, uma das coisas muito conhecidas de Jesus é exatamente a da mulher hemorrágica. Todo mundo sabe disso, né? Era uma senhora, vamos simplificar, era uma senhora que tinha uma hemorragia há 12 anos. Olha, uma pessoa que tem hemorragia há 12 anos, a gente imagina que essa pessoa não ia resistir mesmo, né? Mas eu quero deixar bem claro para vocês que quem estuda o Evangelho sabe que o nosso calendário hoje é de 12 meses, 365 dias do ano. O ano é de 365 dias. Naquela época, não. Até chegar a esse calendário, que a gente chama de calendário gregoriano, que é esse que a gente vive hoje, o tempo a gente conta 365 dias, né? 12 meses, o tempo era outro naquela época, tá bom? Então tinha naquela época, tinha um calendário que o ano representava 2 semanas. Então 12 anos que ela teve, corresponde a o quê? 24 semanas de hemorragia. Não são 12 anos como a gente pensa. Até porque ninguém vai suportar 12 anos de hemorragia. Vamos olhar o Evangelho com simplicidade, com conhecimento. Quem estuda precisa ter o conhecimento de falar disso. O calendário não era o mesmo. Por isso que alguém diz, Matusalém viveu 200 e 300 anos. Qual era o calendário da época? Qual era o calendário da época? Porque ele não pode ter vivido 300 anos. Vamos ver qual era o calendário. Vamos estudar, se aprofundar, para a gente saber exatamente o que é o quê. Nós hoje vivemos, sim. Hoje a gente vive até 100 e poucos anos, né? Com certa saúde, né? Porque o nosso calendário hoje é de 365 dias, 12 meses. Bom, então, a gente vai começando por aí. Ela era uma mulher hemorrágica há 12 anos, de acordo com o calendário daquela época, viu? E aí ela já tinha passado por vários médicos, e os médicos já não sabiam mais o que fazer com ela, porque não encontravam a causa, né? E nem encontravam exatamente uma medicação que pudesse permitir que aquele sangramento parasse. E aí ela já tinha ouvido falar de Jesus muitas vezes, né? E aí quando Jesus passou na cidade onde ela estava, ela se envolveu na multidão. É lógico que para chegar até Jesus era muito complicado, porque muita gente já estava acompanhando ele e ficava difícil para chegar nele. E ela fez um esforço sobrenatural, o que já dá o diagnóstico que aquela criatura estava acreditando que a única forma dela ficar boa era exatamente falar com Jesus. Mas mesmo assim, ela sabia que ia ficar difícil ela falar, porque tinha muita gente. Até ela chegar nele ia demorar muito, ia ser muito complicado, mas ela insistiu. E é o que a gente faz com a fé, não é isso? Quando a gente tem fé numa coisa, a gente vai até as últimas consequências. Se a gente não for até as últimas, não é fé, é somente confiança. Confiança é diferente de fé, né? E aí ela foi atrás de Jesus. Num determinado momento, ela tropeçou, porque ela se apressou, porque estava vendo que estava mais perto, e ele encosta, e ela conseguia. Aí ela se apressou, e ela caiu. Quando ela caiu, ela tocou exatamente na túnica de Jesus. Só foi isso que aconteceu. Ela tocou nas vestes de Jesus. Quando ela tocou, Jesus virou-se no
meio da multidão e perguntou, alguém sabe o que Jesus perguntou? Quem me tocou? Aí Pedro, na mesma hora, disse, como é que a gente vai saber, Senhor? Tanta gente aqui, como é que a gente vai ter condições de saber quem foi que tocou o Senhor? Ele disse, pois quem me tocou de mim é porque quando me tocaram, de mim saiu virtude. Está todo mundo bem aqui, hein? Estão gostando. Aonde a evangelização aqui está boa. Bom, porque de mim saiu virtude. E aí o que foi que ela fez? Ela se identificou. Senhor, fui eu, Senhor. Eu preciso da sua ajuda. Me cure. E aí, para que reza o evangelho, que ele olhou para ela e disse, mulher, foi o que ele disse? Tua. Ele não disse a minha. Tua fé te curou. Foi isso que ele disse? Tua fé. Vamos estudar isso que a gente está estudando na cura de Jesus. Vamos simplificar isso. Primeiro, ela não precisou conversar com Jesus. Todo mundo concorda? Ela não conversou. Ela conseguiu a cura porque ela teve fé. E Jesus, ele era tão simples e não queria os méritos para ele. Que foi que ele disse? A tua fé te curou. Ela não precisou pedir. Ela não precisou correr atrás. Ela não precisou sangrar na frente dele. A gente precisa analisar tudo isso com a clareza, trazendo para um patamar de reflexão, que a gente possa perceber e dizer, poxa, existiu alguma coisa aqui. Existiu. E nisso pode existir também comigo. Eu posso muito bem, no momento de desconforto, pensar firmemente em Deus, pensar firmemente em Jesus e alcançar. Porque está lá no Evangelho, a única coisa que ela fez foi quando ela caiu. Não foi porque ela quis tocar na veste de Jesus. Ela caiu e bateu. E ali ele sentiu. Ela estava tão determinada, tão recheada de fé, que quando ela tocou, o Mestre Jesus sentiu as virtudes saindo dele e indo para aquela criatura. E curou aquela criatura naquele momento. Quando a gente vai analisar isso, na verdade, Jesus nem fez nada. Jesus nem sabia. Não é verdade? A gente sai da materialidade automaticamente. O que quem é que sabia daquilo? Deus sabia, né? Aquela criatura utilizou o mecanismo, exatamente o intercâmbio entre ela e Deus, que funcionou através de quê? Da fé, e conseguiu o que ela queria, que era a cura. Todo mundo concorda? Todo mundo compreendeu essa parte? Bom, eu quero chamar a atenção também que em cada cura que Jesus fazia, ele dizia uma palavra. Quando a gente vai estudar as curas de Jesus, em cada situação, ele diz uma coisa, permitindo que a gente avalie que não depende de Deus nos curar. Depende da nossa fé. Depende da nossa fé. Eu sou um propósito. Eu tenho asma e exame de sangue, tudo ok. Olha. Não posso correr nem nada. Trabalho correndo faz 5 anos. Eu disse, eu não tinha isso, tenho fé que eu vou ficar bom. Até hoje eu não tenho mais cansado. É um testemunho de fé. Está aqui. Está aqui para a gente ver como é simples. Como é simples. Trabalho na coleta de lixo, correndo. Como é simples, exatamente. Como é simples a gente compreender Jesus. Ele ousou e acertou. Ele ousou, então eu vou fazer. Ele sabia que era asmático, poderia muito bem dizer, bom, Jesus já me fez asmático, eu não vou fazer não. Então a pessoa dava com a bomba no bolso, não vendia no outro lugar. E trabalha com isso. Aí você vê, quer dizer, tem um trabalho que é perigoso, poderia ter outros problemas, não podia, a gente, e também vamos salvar. Isso é Deus na tua vida, né, meu amigo? Então a gente falou, não. Eu fiz aqui uma pesquisa rapidinho para completar sobre o calendário, né? Certo. Antes do Gregoriano era conhecido como calendário holoceno, o calendário da era humana. E ele era composto pelos dias lunares. Lunar. Dias onde
E no total estavam 354 dias no ano. No ano. Quando o Gregoriano entrou, ele se apoiou no solar. Aí ficou esses 365 dias, algumas horas no Obrigada. Muito obrigada. Bom, então a gente, veja bem, a gente está tratando de fé. Essa é uma das experiências que a gente está tendo uma, eu chamo isso de amparo, viu? Esclarecimento ali, aqui um caso, e quem tiver outro caso, vamos falando. E aí, vamos falar de outra cura de Jesus muito conhecida, a de Lázaro. Né? Todo mundo, o que é que a gente diz? Jesus ressuscitou Lázaro. Foi isso? Lázaro morreu, vamos simplificar. Lázaro morreu, foi enterrado, naquela época não era enterrado, não, era envolvido num bocado de pano e era colocado dentro de um local onde ele ficava ali mesmo um pouco. Entrava em decomposição e tudo que tinha que acontecer. E Lázaro foi dado como morto. Quando Jesus veio saber, quando a irmã de Lázaro conseguiu falar com Jesus, vou simplificando, já fazia 3 dias que Lázaro tinha morrido. E aí Jesus disse: eu quero que me leve até Lázaro. Ela: mas ele já morreu, Senhor. Não deu tempo da gente encontrar o Senhor, falar com o Senhor, porque ele era muito amigo de Jesus. Jesus disse: eu quero ir até lá. E aí narra o Evangelho que Jesus olha, do lado de fora, vamos analisar bem isso. Ele, do lado de fora, ele disse o quê? Alguém sabe? Levanta-te e anda. Não foi isso que ele disse a Lázaro? Lázaro fez. Aí eu pergunto a vocês, algum moço aí que levanta daí, anda e levanta. Aí Jesus disse o quê? Quando Marta, a irmã de Lázaro, disse: mas ele está morto, Senhor. Aí ele disse: Lázaro não morreu. Lázaro dorme. Ele não teve a menor preocupação de trazer para ele aquele crédito da ressurreição de Lázaro. Ele podia muito bem: não, Lázaro ressuscitou porque eu tenho a força, eu tenho a força e ressuscitei Lázaro. Não. Ele queria que a gente visse que muitas vezes o que acontece aos olhos materiais, eles são exatamente equívocos. O caso de Lázaro foi um equívoco. Lázaro não havia morrido, e ele deixou bem claro. Depois os estudiosos explicaram que Lázaro teve um processo de catalepsia, que era um problema que a pessoa tinha naquela época. Hoje a ciência já conhece isso, e que a pessoa fica num estado de letargia, fica todo parado, fica também gelado, como se estivesse morto. Como a medicina daquela época não era de hoje, né? Hoje ainda tem algumas coisas, de vez em quando não se desenterra alguém que está emborcado dentro do caixão. Já aconteceu, né? Eu já ouvi várias vezes. Não já acontece isso? Hoje acontece, imagine isso na época do Cristo. Então a medicina não tinha conhecimento para saber diferenciar se ele estava no processo de catalepsia ou se ele realmente tinha morrido. Mas Jesus sabia. E Jesus disse, por isso que ele disse, somente disse: Lázaro, levanta e anda. E Lázaro levantou e andou. Né? Foi bem simples assim. Quer dizer, o que eu estou dizendo, que a gente vê sempre como um milagre de Jesus, foi exatamente utilizado um mecanismo de quê? De fluidos, de magnetismo, né? de crença, de fé, de confiabilidade, de relacionamento com Deus, para ele conseguir aquilo tudo. Assim ele abriu para a gente, como quem diz. Por isso que no Evangelho, eu não sei se vocês já leram, mas Jesus é bem claro quando ele diz: vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais. Agora a gente acredita? Não. Eu mesmo não acredito em nada. Olhe que eu estudo muito, viu? Olhe que eu tenho. Agora, reconheço
E isso já me satisfaz, já me agrada demais. Se eu conseguir ajudar, para mim já está de bom tamanho. Cada um com os seus talentos. Eu utilizo o meu, fazendo exatamente o que ele ensinou. Eu trouxe também o caso dos 10 leprosos. Todo mundo conhece também a cura dos 10 leprosos. Né? Eram 10 pessoas que naquela época, quando tinha lepra, que hoje se conhece como canceríase, né? Quando se tinha lepra, aí essas pessoas eram convidadas a saírem, né? Elas ficavam isoladas para não contagiar outras pessoas, né? E aí, quando Jesus foi passando, eles estavam todos esperando: Senhor, nos ajuda, Senhor, por favor, cura a gente, Senhor, liberta a gente desse mal terrível. Eles já tinham feridas muito feias, já estavam todos desfigurados. E eram 10 pessoas que estavam totalmente isoladas. Eu quero que vocês prestem atenção no caso. Eu estou tentando falar com bem simplicidade. E justamente em cada palavra que Jesus diz, uma é diferente. No caso da mulher hemorrágica, ele diz: a tua fé te curou. No caso de Lázaro, ele diz: levanta-te e anda. Né? Nesse caso, os 10, ele curou os 10 leprosos. Mas todo mundo sabe que todo mundo ficou tão feliz, né? Estava curado, foi olhando para a pele, que viu que estava tudo seco, tudo direitinho, todo mundo ficou tão feliz que correu. Aí Jesus diz, no Evangelho de Jesus diz: vai até os sacerdotes e te mostras para eles. Jesus queria que os sacerdotes vissem que eles estavam vivos, né? E muita gente não entendeu também o porquê de Jesus ter dito: poxa, se Jesus era tão sensível e era tão humilde, por que Jesus queria que os sacerdotes vissem que ele curou os leprosos? É que naquela época existia um livro chamado Livro da Vida. E ali eles davam baixo qualquer nome de pessoas que morriam. Então, quando alguém tinha lepra, e eles eram obrigados a botar essas pessoas para longe, então eles já davam baixa no nome das pessoas, já escreviam ali como pessoas mortas. Eram os sacerdotes que faziam isso. Quando eles separavam as pessoas, aquelas pessoas, o nome deles já ia para aquele livro, como se estivessem mortas. Por isso que Jesus, olha só, não foi porque ele queria mostrar para ninguém que ele tinha feito uma grande coisa. Ele queria que aquelas pessoas tivessem o direito de voltar ao livro da vida. Olha como a gente ainda não entendeu a simplicidade e a grandiosidade do reino, né? Aquelas 10 pessoas que já estavam com os seus nomes como mortas, elas precisavam voltar para o sacerdote: eu estou aqui, ó, curado, estou bom, estou vivo, né? E mostrar que havia tido uma transformação e que aquela transformação poderia acontecer na vida das outras pessoas, porque tudo que Jesus vivenciou tinha a finalidade de iluminar toda a existência de todas as pessoas. Não era só daquela pessoa. Ele fazia o bem àquele ali e queria que aquele bem que ele fez fosse conhecido para as outras pessoas saberem: poxa, eu também mereço. Pois não, mesmo. Há 20 anos atrás, eu tive um tumor nas costas. Eu teve na sala do médico, o médico disse assim: você não tem cura, mano. Seu filho já está morto. A gente vai fazer o necessário, vai fazer a cirurgia no corpo. Vamos botar o dreno, mas não espere nada não. Só tem 24 horas de vida. Minha mãe, como é evangélica, ela disse: eu tenho um Deus que tudo pode. Ele vai ficar internado, mas ele não vai morrer. Deus vai curar ele. E eu estou falando isso que aconteceu comigo. Eu tenho a cicatriz nas costas quando você está me dia. Vai, é verdade. 18 pontos, 16 treino, e estou aqui. Quantos anos? Eu tinha 20. Aí, minha gente, olha, no dia, é assim, é tão interessante, as coisas dos espíritos. Quando a gente vai dar um tema, ele sempre se antecipa, né? Eu ainda não tinha me esquecido não aqui, mas hoje ele está me ajudando. Muito obrigada. Pois não. Fazendo um paralelo entre Lázaro
ser embalsamado numa veste, vinha um representante do clero encomendar o corpo e só podia sepultar quando ele dava o quê? E esperar 5 dias. Então esperou 5 dias. E ele, quando volta para lá e está vivo, o cara vai perguntar: você não disse que ele tinha morrido? Como é que você deixou de enterrar no cidadão? Estava vivo. Isso prejudicou, né? Do lado da Cristo. Exatamente. Tá vendo? Nós estamos trabalhando qualquer dúvida aqui, vocês vão falando, mas está ajudando, viu? Tá certo? Bom, então o que é que aconteceu? No caso dos 10 leprosos, apenas um, né, todo mundo sabe que dos 9, só um voltou para agradecer a Deus. Ou agradecer a Jesus, não é isso? Aí a gente fica pensando, poxa, por que o Evangelho narra que os 9 foram embora? Qual é a importância? Somente um voltar. Todos eles estavam sarados. Olha a palavra. Todos eles sararam. Apenas o que voltou para agradecer se curou. Alguém entendeu? Porque ele reconheceu, exatamente, ele reconheceu a grandiosidade de Jesus, de Deus e o merecimento. Ele precisava desenvolver gratidão. Outra coisa, que aí a gente começa a observar o seguinte, que algumas doenças, elas não são somente da matéria, elas são kármicas. Elas vêm exatamente, né, uma forma para a gente resgatar, a gente resolver problemas de vidas anteriores, não é? E aí aqueles 10 leprosos, aqueles 9, eles estavam resgatando. E eles perderam a oportunidade, porque eles não tiveram reconhecimento, né? Eram tão felizes que foram embora. Aí um voltou. Aquele voltou, acabou o problema. Todo mundo entendeu? A diferença de ser só matéria e descobrir-se como espírito eterno que nós somos. Tá certo? Outra. Tem também a onda da mão seca. Né? Qual foi a palavra-chave dessa aí, dos leprosos? Dos leprosos, os 9 foram sarados. Não. O que voltou? Lázaro foi Lázaro vivo. Dos leprosos, deixa eu ver aqui. Todos foram curados, mas apenas um foi salvo. Todos foram curados, Jesus disse. Todos foram curados, mas apenas um foi salvo. Apenas um conseguiu verdadeiramente abrir um caminho da relação com Deus. Né? Aí tem um homem da mão seca, mas esse aqui eu vou passar, porque é a hora da cidade ali. Vamos nessa daqui que é muito interessante. A mulher curvada. Alguém já ouviu falar no caso da mulher curvada? É uma mulher que passou 18 anos, ela começou a entortar, e chegou um ponto que ela não levantava mais a cabeça, ela andava toda baixada, porque a doença foi curvando o corpo dela. E assim foram 18 anos. E de acordo com as regras da época, não se podia trabalhar nos sábados. Até ainda tem algumas religiões, né, evangélicas, se não me engano, que no sábado não se pode trabalhar. É Adventista, é. E aí Jesus tinha outra missão. Jesus não estava preocupado se era sábado, se era domingo, se era segunda. Ele tinha uma missão a ser cumprida, né? E aí ele fez, essa mulher apareceu na frente dele. E ele pediu a ele: Senhor, me ajuda. Eu não aguento mais. Porque se a gente senta de mau jeito a coluna dói, a gente viver 18 anos com vara. Então a coisa é complicada, né? E aí ela pediu ajuda. Aí ela não podia olhar para cima. Aí Jesus diz assim: a mulher, mulher, levanta a tua cabeça e te ergue a Deus. E
a mulher, na mesma hora, ela começou a fazer esforço. Eu estou simplificando aqui, viu, minha gente? Ela começou a fazer esforço e levantou-se. Isso aconteceu dentro de uma sinagoga. E aí eles ficaram bravos com Jesus, porque não era dia de trabalho. Era um sábado. E Jesus não podia ter operado aquilo ali, porque eles consideravam aquilo trabalho. Olha a diferença. Jesus via cada uma das coisas como sendo a sua missão. E eles viam aquilo como trabalho, como era um sábado. Então eles aproveitaram que muitos deles viviam doido por algum deslize de Jesus, única e exclusivamente na tentativa de desmoralizar. Então, não é de nada, né? E aí, quando Jesus fez isso, ele foi chamado exatamente pelo dirigente da sinagoga, que disse a ele: não pode, você errou. Hoje não é dia de trabalho, hoje é sábado. E aí Jesus olhou para ele e perguntou: deixa eu ver aqui. Jesus disse: hipócrita. Olha o que Jesus disse, de acordo com o Evangelho, está aqui, viu? Hipócrita, qual de vocês não solta da carga seu boi ou seu jumento no dia de sábado e não o leva para beber a sua água? É um trabalho. Se eles não vão trabalhar no sábado todo, mas eles estão presos, então o cara tem que ir lá, soltar, para dar água ao boi, ao jumento, né? Para poder eles não morrerem. Por que então, a Jesus diz, por que então não se deveria libertar num dia de sábado dos laços que aprendia esta filha de Deus, que Satanás conservava atada durante 18 anos. Jesus fez eles virem o seguinte: poxa, se seus gatos no dia de sábado ou domingo tiverem sede, aí você vai lá, solta, pega uma leva, dá água e volta. Isso é trabalho. Agora, tem uma criatura que me procura na sinagoga, e a 18 anos está curvada, eu não posso curá-la, porque é um trabalho e ela vive. Mas Jesus deixou bem claro aqui, chama atenção, como Jesus diz, é que ele diz que a filha de que ele estava, Satanás havia conservado essa criatura atada durante 18 anos. Quando Jesus pronunciou o nome Satanás, é lógico que a gente tem que entender como um espírito obsessor que fazia maldade com aquela criatura, não é? Aí diz, mas então por que no Evangelho está escrito Satanás? As pessoas daquela época não entenderiam. O espiritismo tem 165 anos. Então, se fosse dizer naquela época que era espírito, eles não entenderiam. Eles só entenderiam Deus, que é a bondade, e o Satanás, que é a maldade. Acabou-se. Então não tinha intermediário e nem tinha outro nome. Todo mundo concorda? É por isso que algumas religiões ainda insistem muito na figura do Satanás, do demônio, do diabo, né? Eu até outro dia eu disse isso a uma evangélica amiga minha, porque tudo ela fala tanto do Satanás e mulher não é por nada não, tem que se vigiar. Tu fala mais do Satanás do que Deus, porque tudo é muito do Satanás. Reverte isso, porque realmente isso não vai te levar a canto nenhum, né? Eles têm tanto medo, acho que medo da força de Satanás ou dos espíritos ruins, que eles esquecem do poder de Deus. Eles chamam tanto, porque tudo é Satanás é demônio, e quando eles não querem chamar, eles ficam de baixo. Ficam de baixo, só tem tijolo, areia, cimento, cada coisa, né? Então é muito enraizado na cabeça da gente exatamente essas figurações. E por isso a gente, talvez também por falta de estudo, né? Eu digo que é imprescindível, quando a gente abraça uma doutrina, a gente estudar, mas não estudar só aquela doutrina que a gente abraçou. A gente tem que começar a estudar tudo o que originou
várias doutrinas. Eu estudei e estudo. Qualquer coisa nova que surge, eu estudo e trago para o meu entendimento. Não quer dizer que eu estou mais certa do que ninguém, não. Quer dizer que eu aceitei daquela forma. Porque eu já me permito. Eu lembro quando eu comecei a ser espírita, e uma amiga me prestou o livro Nosso Lar. E eu acho um absurdo quando alguém está começando a ser espírita, que lê Nosso Lar, adorei Nosso Lar. Não pode adorar. Não pode. Não tem como adorar Nosso Lar. Não adorei porque ele é um livro, mas não pode. Você não tem conhecimento para entender o que está ali. É preciso compreender isso. Aí a gente não, mas eu adorei o livro Nosso Lar. Não, lê Mamão com Açúcar, como a gente diz, leia um romance, vá mais levemente, faça um grupo de estudo, participe de grupo de estudo das obras de André Luiz, de Emmanuel, dos grandes, de Manuel Filomena de Miranda, de Leon Denis. Nós temos grandes nomes no Espiritismo que dão exatamente esse direcionamento para a gente. Aí você pega o livro do Nosso Lar e fala de Aerocruz, de alguém que se encontrou com a mãe que já tinha morrido há não sei quantos anos, 19 anos, e está tudo certo. De alguém que acordou depois que morreu, e está tudo certo. Como se você não estudou? Você não conhece. Então eu me lembro que quando eu comecei a ler, eu fechei Nosso Lar 300 vezes. Isso é coisa de doido. Só pode ser coisa de doido. Não tem nada de normal aqui. Eu precisei estudar muito Espiritismo, fazer um curso de educação mediúnica para compreender o Nosso Lar. Hoje, eu digo a você, já li Nosso Lar 8 vezes. Hoje dá para compreender exatamente porque já tenho um pouco de conhecimento dentro da doutrina, na filosofia que eu abracei como Espiritismo. Então, é diferente de você dizer, não, eu aceito qualquer coisa porque está aqui escrito. Não. Eu até me contestava, porque eu dizia, poxa, eu não estou aceitando o que está escrito aqui, mas esse livro é um best-seller. Esse livro é famoso, esse livro foi muito bem vendido. Esse livro tem alguma coisa que eu não entendo. Não é o livro que estava errado. Eu sabia que era a minha ignorância que não permitia que eu entendesse o livro. E aí eu fechava, depois eu lia de novo. Nesse negócio eu li 8 vezes. Mas só comecei a compreender realmente depois que eu fiz o curso de educação mediúnica, para entender o que é que se passa ali, né? Às vezes a gente tem receio de dizer as coisas porque a gente verdadeiramente não compreendeu. Mas eu digo a simplicidade de Jesus, a simplicidade de Deus até, a simplicidade como os Espíritos trabalham, a facilidade como eles vivem entre nós, como eles manipulam, como eles transitam, como eles energizam, como eles estão sempre aqui ao nosso redor. É uma coisa tão natural, que se a gente soubesse realmente conviver com isso, a gente não se assustaria. A gente não teria grandes surpresas, né? Eu estava dizendo, eu vinha conversando com o Josenildo, eu levei uma queda essa semana, eu passei numa calçada na hora que uma grade caiu. A grade caiu por cima de mim. E aí eu levei uma queda danada. E depois as pessoas que me levantaram, o cidadão disse, olha, a senhora, eu achei interessante, porque a senhora caiu na mesma hora, a senhora disse, obrigada, Jesus, pelo livramento, Deus está chegando. Eu fui ficar de jeito, não chegou gente para morrer. Nada demais, já passou, né? Mas eu fiquei chateada com o cara que era o dono do estabelecimento, que tinha deixado a grade lá e a grade no vento derrubou. Eu ia passar na calçada dele. Eu disse, quando eu passar lá de novo, eu vou falar com ele, porque ele na hora, ele disse, a senhora foi segurar na grade, foi? E por que não soube de alguém? Ele ficou bravo comigo, eu vou a grade em cima de mim. Eu sem saber direito o que tinha acontecido, e ele ainda estava bravo, mas ele estava bravo porque o pessoal do acordo. A gente vai ligar para a polícia, porque isso é errado. Isso aqui poderia
podia ter se dado uma coisa mais séria. A gente não sabe o que é provocou dessa senhora. E ele ficou bravo, ele se defendeu com o povo. Eu digo, depois quando eu passar lá, eu vou falar com ele. Vou me apresentar, eu vou falar com ele. E sexta-feira, eu passei no trajeto de novo. Quando eu olhei para ele, eu digo, olha ele ali. Pois ele vai saber que sou eu. É agora que eu vou falar para ele. Vou dizer, aprenda a respeitar o momento de cada um, rapaz. Mas eu estava brava, né? E fiquei esses dias pensando como é que eu ia falar com ele. Eu digo, porque eu vou dizer não. Aí quando eu cheguei para ele, bom dia, bom dia. Eu disse, o senhor está me reconhecendo? Aí ele disse, não. Eu disse, eu sou aquela senhora que quando passou aqui, terça-feira, a grade do seu estabelecimento caiu em cima dela. Meu Deus do céu, graças a Deus, minha senhora. A senhora está bem, olha, Deus seja louvado. Rezei tanto pela senhora e olhando para a cara dele. Aí eu perguntei para o meu irmão, agora eu digo o quê? Eu vim disposta a dizer um bocado de coisa com ele. Mas ele resolveu comigo, ficou tão feliz de me ver bem, que eu digo, olha, às vezes a gente tem que aprender que a hora não é oportuna. Eu poderia dizer, lembra que o senhor disse naquela hora, porque ali eu estava sem poder fazer agora. Mas ele rezou tanto, mulher, quando eu pensei também, quando ele disse que rezado com meu nem Jesus. Diga, desculpa, eu pedi desculpa a ele, porque a graça é que ele né? E aí a gente vai vendo exatamente o que o Evangelho faz quando a gente se transforma, né? Ele permite. Porque noutros tempos, garanto a vocês, que eu partia para cima dele, quebrava os dentes dele, ele apanhava. Eu sou grande e atrevida, né? Mas aí eu já aprendi, e quando ele disse aquilo, eu pedi desculpa porque a grade dele, ele foi irresponsável. E eu pedi desculpa, ainda estou toda quebrada. Mas eu fiquei tão feliz quando ele disse que rezou comigo. A alegria que ele mostrou, o olhar dele, de felicidade, de me ver bem, foi tão importante, foi tão significativo. Eu disse, Jesus, eu não devia fazer aqui não. Perdi tempo ficando com raiva desse homem. Né? Ele estava rezando comigo. Né? Então, as curas de Jesus têm essa finalidade. Permitir que a gente visse exatamente em cada situação a simplicidade do Mestre agindo na vida da gente. Porque se ele diz que a gente pode fazer tudo que ele faz, é muito mais do que a gente pode. Principalmente, a gente tem que lembrar que a vida que a gente tem, cada existência, é um caminho que a gente escolheu para a gente resolver as pendências que a gente tem, onde a gente está atrasado, a gente se modificar. Cada experiência que a gente vive é que vai fazer a gente enaltecer a nossa alma. Que nós possamos manter sempre viva a luz de Deus que habita dentro de cada um de nós. Que Deus nos envolva. Que Deus cuide de todos nós. Mas principalmente, que nós saibamos nos deixar cuidar, permitindo o conhecimento formar um laço que tem que existir religiosamente entre Deus e seus filhos, que somos todos nós. Muita paz, muito progresso moral e espiritual para todos. Então, agradecemos a nossa irmã pelas palavras, né, pelo conhecimento que ela nos passou. Nesse momento, a gente vai fazer a prece para dar prosseguimento aos trabalhos da tarde de hoje. Vamos orar. Jesus amado, que agradecemos imensamente pela oportunidade, pelo esclarecimento, pelas dúvidas sanadas, por este banho energético que cada um de nós hoje levou, que possamos sair daqui hoje, Jesus, mais aliviados, mais envolvidos com o comprometimento de melhorar, de nos tornarmos mais santos, na medida do possível, né? Não querendo dizer que santo uma auréola na cabeça, mas de internalizar tudo isso que tu passas através das mensagens, para que a gente possa se melhorar e vencer o homem velho que existe dentro de cada um de nós. Que a tua misericórdia divina esteja conosco hoje e sempre, e que em teu nome, Jesus, possamos dar por finalizado o nosso trabalho, a primeira parte do nosso trabalho, que Deus possa nos envolver hoje
pensando em internalizar e melhorar, mas também tem a cultura que a gente tem que direitar, a água fluida que a gente tem que tomar, tudo paulatinamente. Então, vamos lembrar da nossa água. Muita paz, muita luz a Deus. Obrigada por ser meu amor. Olha, tem tua vista. Você vai estar aqui uma vista? Esse lado uma caneta. Cala a boca. Tem o testemunho, né?
Olha, tava de trás, quer dizer, aí não.
hoje que eu vivo aqui, eu tenho que estar saindo.
Silva está chamando. Tu não vai entrar, né? Vai agora. Esse é que ela estava me chamando.
Deus.